senhoras e senhores parlamentares, eu creio que esta fala que me antecedeu, do eminente deputado Bonifácio Gomes, retrata uma preocupação que é preciso nós nos atermos. Porque o Estado do Tocantins, ao longo dos últimos 8 anos, vem num processo de descumprimento latente da ordem legal, tanto sobre o foco da Constituição Federal e Constituição Estadual, e mais agressivamente sobre a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal. E há uma política simplificada, superficializada, desse processo dos benefícios tributários e de incentivos fiscais, sem a observância da grandeza do que é a retribuição ao ente público, ao cidadão, à cidadã, aos serviços públicos bem prestados. Há um conflito muito grande de representatividade, aonde o sentimento populista se desapregoa do processo do compromisso da gestão, da boa governança. E o processo desse populismo sobrepõe a tudo e a todos. E é óbvio que os cofres públicos, que é o dinheiro do povo, se fala em cofres públicos é o salário do trabalhador, é a contribuição do produtor, do gerador de emprego, é a geração que as empresas privadas geram de riqueza aos estados. Isso são os cofres públicos. E de uma hora para outra se drenam esses cofres em benefícios a várias cadeias produtivas, a setores empresariais e, o mais grave, sem transparência alguma. Hoje o Tocantins tem mais de 2 bilhões de incentivos tributários, 980 milhões declarados pelo secretário da Fazenda através de leis, mas os termos especiais, em regimes especiais, os termos de acordos em regimes especiais, os TARES, esses o secretário não fala. Governador algum cita. Ninguém conhece a quem é beneficiado, a que empresa ou a que segmento empresarial está sendo beneficiado. E, às vezes, se prejudica algumas cadeias produtivas e se beneficia de forma sem nenhum compromisso transparente ou legal de retribuição a estas riquezas ou geração de empregos a outros setores. É uma total falta de governança. E a cada dia o Estado se aprofunda mais. Hoje o Jornal do Tocantins traz uma entrevista do senhor secretário da Fazenda, Dr. Paulo Antenor. Réu, confesso. Aqui ele diz que está cometendo crime. E fica por isso mesmo. É impressionante a falta de compromisso com a legalidade. Não se sabe mais ao que respeitar. Onde está o Ministério Público Estadual? Onde estamos o Tribunal de Contas do Estado? É um descumprimento total do que é legal. Aliás, o Brasil está assim. Se faz uma intervenção no Rio de Janeiro porque o Michel Temer resolveu ser candidato a presidente. Se desrespeita a Constituição e fica por isso mesmo. Não há mais respeito às instituições. É muito grave o que está aqui falado pelo seu secretário, doutor Paulo Antenor. Ora, em 2016, o Estado tinha em dívida de consignado dos servidores 31 milhões de reais com 6 bancos, entre eles o BMG, o PAN, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco. Essa dívida só com o banco, o BMG e o PAN, já são 60 milhões de reais que antes chegava
a 20 milhões, passa a 60 milhões de reais. E ele diz que não tem como pagar. Mas ele não diz porque continua descontando do salário dos servidores consignados. Desconta, mas não repassa. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Pois não. Na lei, isso diz que é apropriação indébita. Apropriação indébita na lei da cadeia. Na lei. Mas, no cotidiano, não dá cadeia. Quem é que fica no prejuízo? O coitado do servidor público. Esse que está sendo aí achincalhado e deduzindo a eles todas as mazelas do governo, que ele é o culpado. Desconta do salário dele, não repassa ao banco, o banco faz de conta que não sabe e deixa o servidor inadimplente. Uma crueldade, uma injustiça. Uma injustiça. O que é que eu proponho à nossa Casa de Leis? Ouvindo, inclusive, esse alerta do eminente deputado Bonifácio. Está acesa uma bomba. Esta bomba vai explodir a qualquer momento. A fumaça dela iniciou-se em 2013. O governo não paga consignado de servidor, o governo não recolhe ao IGPREV, são mais de 400 milhões. O governo desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e o mesmo governo, o secretário de administração vai numa entrevista na CBN e diz que acha justo ainda se mudar o teto. Eu também acho justo. Eu quero o servidor ganhando muito, ainda mais algumas categorias, pela importância dela ao equilíbrio econômico do Estado, como os auditores fiscais e tantos outros. E a legalidade, aonde está? É legal, é constitucional se fazer isso nesse momento? Porque se o governo achar, tem o meu voto. Agora, apostar que a partir de 2018 esse Estado se reequilibra, é óbvio que não vai se reequilibrar. É claro e evidente. Então eu proponho, senhor presidente Jorge Frederico, deputado Zé Roberto e deputado Helenil da Penha, que nós pudéssemos fazer em conjunto, e peço à minha assessoria que tome essa providência para trazer isso como proposta, em conjunto, nós fazermos uma audiência pública com a participação do secretário da Fazenda, do secretário da Administração e do Planejamento, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o procurador-geral do Ministério Público Estadual, o procurador da Defensoria Pública do Estado, creio que não faltou, e o presidente da Assembleia Legislativa. Nós precisamos, em harmonia e de forma muito determinada, construir um caminho de regularização dessas pendências e do desequilíbrio fiscal do Estado. E botarmos transparência nos atos do governo, deputado Zé Roberto. Ninguém sabe hoje o que é a dívida desse Estado. Ninguém. Nem a sua excelência, o governador Marcelo Miranda, sabe a gravidade e o tamanho dessa dívida. Nós, deputados estaduais, que somos os fiscais do governo, não sabemos. O Tribunal de Contas do Estado, em algumas relatorias, sabe parcial em função do que cada relatoria tem. Mas e o conjunto dessa dívida? E o conjunto dos créditos que temos a receber da dívida ativa, que passa de 3 bilhões de reais. Eu creio que é momento, senhor presidente, da gente então fazer esse encontro de contas e pudermos ajustar uma agenda para o próximo governo, porque o atual já nem teve determinação, eficiência e compromisso para assim fazê-lo, mas vamos pelo menos deixar ajustado para o governo a partir de 2018, e quero crer que o que eu
tenho colocado como pré-candidato a governo, esta missão se dará a mim, esta correção de rumos, a nós, ao povo tocantinense, mas faremos de forma harmônica, respeitosa, acima de tudo, de compromisso de restabelecer a felicidade e o desenvolvimento do povo tocantinense. Muito obrigado, senhor presidente.